Bom, Viviane, boa tarde. Aqui é Sara, aluna do 8º período de farmácia, e eu estarei apresentando sobre o tema proposto a mim, que foi o sistema respiratório. Então, eu vou iniciar a apresentação falando suas principais funções. Eu tentei gravar o vídeo de apresentação reproduzindo automaticamente o slide no vídeo como se fosse uma aula, mas eu não consegui. Então, eu estou reproduzindo o slide no computador e gravando pelo celular. Então, o sistema respiratório, eles são moldados por funções. Dentre as suas funções, nós vamos ter o QI, a principal, que é a condução do ar. A condução do ar, ela vai se dar por dois processos, inspiração e expiração, que é a famosa troca gasosa de eu inspiro oxigênio e libero gás carbônico. Através dessa condução do ar, nós vamos ter funções também como funções de limpeza, que vai se dar pelos pelos, pelos cílios, pelas células caliciformes e pelos macrófagos alveolares. Também eu vou ter a função de aquecimento, resfriamento e umidificação nessa condução do ar. Aí vai ocorrer a hematose, que é aquela troca gasosa de inspirar oxigênio e liberar gás carbônico. Também vai ter funções como fonação, olfação, regulação de temperatura, equilíbrio ácido-base e excreção de drogas. Essa função também está ligada muito com a questão de produção de voz, por alguns componentes do sistema respiratório ser responsáveis também pela voz. Aí também nós vamos ter as funções de substâncias químicas, que vão entrar aí a histamina, as prostaglandinas EIF, a calicreína, que vão para a circulação. Vou ter a serotonina, a bradicinina e a norepinefrina, que são removidas da circulação. Quais são os seus constituintes? Então, nós vamos ter a porção condutora, que ela se inicia na cavidade nasal, a nasofaringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Eles vão fazer o quê? Eles vão transportar, vão filtrar, umedecer e vão aquecer o ar antes que ele alcance a porção respiratória. Então, essa porção aqui, esses constituintes, eles são responsáveis por conduzir o ar até a porção respiratória. E nisso o ar ele vai passar por diversos processos. Aí também aqui tem uma imagem reprodutora. E aí, nós vamos ter também a porção respiratória, que ela é a porção de transição, que são os bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos respiratórios, eles vão ser ramificações aos finais dos brônquios. E vamos ter as porções terminais da árvore brônquica e alvéolos. E são nessa porção respiratória que vai ocorrer a hematose, que é a troca gasosa. Então, a porção condutora, ela vai se dar na região vestibular, depois ela vai para a região respiratória, e vai parar na região olfatória, que é a região sensibilizada do nosso olfato. Então, a área olfatória, ela vai ser localizada na parte superior das fossas nasais e ela é responsável pela sensibilidade olfativa, como eu falei. O epitélio olfatório, ele é modificado para funcionar como receptor das sensações olfativas. E nele nós vamos ter as células basais, as células de sustentação e as células olfativas. Bom, a mucosa olfatória. Como é que é constituída essa mucosa? Ela é constituída pelo epitélio olfatório, que vai ser localizado na mucosa do teto da concha nasal superior e no septo da cavidade nasal. E ela é mantida úmida pela secreção das glândulas olfatórias. O neuroepitélio, que são as células receptoras olfatórias, essas células bipolares com dendritos direcionados perifericamente, eles vão terminar na forma de vários cílios, que são responsáveis pela termorregulação, que são os quimiorreceptores. Aí nós vamos ter o nervo olfatório, que ele vai possuir apenas o componente sensitivo, que ele é a via afferente especial. As células olfatórias, elas são fibras nervosas que vão passar pela área crivosa do osso etimoide,
pelo bulbo olfatório, pelo nervo olfatório, pelos tratos e pelas estrias olfatórias até as áreas de amígdala corticomedial. E aqui tem uma célula reproduzida em lâmina, a imagem de uma célula reproduzida em lâmina da mucosa olfatória, que é localizado no epitélio olfatório e é o epitélio pseudo-estratificado do cilindro. Aqui é outra lâmina sobre o epitélio olfatório. E aqui também é outra lâmina, na verdade reproduzido, mas em forma de desenho. Aqui tem algumas explicações, eu acho uma imagem bem interessante, por mais que não esteja traduzida, mas ele está explicando e falando as devidas funções dessa mucosa olfatória. Bom, a porção condutora, que é a nasofaringe, a laringe, a traqueia e os brônquios extrapulmonares, nós vamos falar um pouquinho deles agora. A nasofaringe, ela vai ser a primeira porção da faringe. É o epitélio respiratório, exceto na região em contato com o palato mole, onde é substituído por epitélio estratificado pavimentoso. Então, ele tem apoio sobre o tecido muscular esquelético. A laringe, ela vai produzir som e vai fechar a traqueia durante a deglutição. É um epitélio respiratório que são formados por 2 pares de pregas, que são as famosas pregas vocais. São falsas cordas vocais, vamos ter a LP frouxa com glândulas, e as cordas vocais verdadeiras, que é o músculo intrínseco da laringe. Elas são peças de cartilagem hialina e elástica. Aquela famosa laringite, ela vem dada pela inflamação desses tecidos, que vão incluir as pregas vocais. Bom, e aqui é uma imagem também, derivada daquela imagem também, explicando as devidas funções da laringe. E a traqueia? A traqueia, ela é tecido conjuntivo frouxo, rico em fibras elásticas. Então, ela é um epitélio respiratório localizado nas glândulas mucosas. A submucosa, ela é separada da mucosa pela membrana elástica e o tecido ele é denso, frouxo, com glândulas seromucosas. Cartilagem hialina em forma de C ou ferradura, é um músculo liso na região posterior. Aqui tem algumas lâminas reproduzidas a respeito da traqueia. Então aqui fica a mucosa, submucosa e a condução hialina. Esses anéis de cartilagem aqui em forma de C, que são a abertura na região posterior. Aí nós vamos ter o pulmão, que são lóbulos e lóbulos pulmonares, que é revestido pela pleura visceral e contém os elementos da árvore brônquica. Aí nós vamos ter aqui os brônquios primários, secundários e terciários. Os bronquíolos primários, secundários, terciários também, os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os sacos alveolares, que são os alvéolos. Aqui é a imagem de um pulmão. Aqui é a imagem de um pulmão humano e aqui é a lâmina de uma célula de pulmão. Os brônquios. Nos brônquios, nós vamos ter as seguintes divisões. Vamos ter os ramos maiores, que é uma mucosa idêntica à traqueia com glândulas seromucosas. Vamos ter os ramos menores, que é a redução da altura epitelial, menos células caliciformes e acúmulo de fibras elásticas na lâmina própria. Vamos ter a diminuição progressiva das submucosas, poucas glândulas seromucosas, peças de cartilagens descontínuas e envoltas por tecido fibroso. E vamos ter o tecido linfóide associado ao brônquio. Aqui é a imagem de um pulmão também, mostrando esses brônquios, que também são imagens de lâminas do brônquio. São um epitélio respiratório ou cilíndrico simples ciliado. As suas submucosas são glândulas seromucosas. Os seus feixes de musculatura em espiral entre as peças de cartilagem e as submucosas e as peças irregulares de cartilagem hialina. Cada peça ela vai ser envolvida por feixes de fibras de tecido conjuntivo associados ao pericôndrio.
Aí os bronquíolos vão ser o quê? Vão ser as ramificações menores dos brônquios. Eles vão estar na parte mais interna do pulmão. Eles não apresentam cartilagem, glândulas ou nódulos linfáticos. Então, o epitélio diminui gradativamente de acordo com as ramificações. Tem diminuição de células caliciformes, ausência de submucosa e camada muscular bem desenvolvida. Então, os bronquíolos propriamente dito, não há submucosa, não há cartilagem e feixe de músculo liso em espiral. Aqui também é a lâmina, uma imagem de lâmina. E o bronquíolo terminal são sem glândulas, não há submucosa e a sua parede é fina de músculo liso. Outra imagem de lâmina. Aqui mais uma imagem. No bronquíolo terminal nós vamos ter as células secretoras que vão proteger o epitélio, vão produzir um componente do material surfactante e vão regular também o transporte de íons de cloreto. Eles também são responsáveis por degradação das toxinas do ar inalado, que é a enzima P450, e dividem-se para regenerar o epitélio. Então, o bronquíolo respiratório é um epitélio simples, cilíndrico ou cúbico, com ou sem cílios, com fibras elásticas, muscular bem desenvolvida e são paredes interrompidas por alvéolos. Os ductos alveolares, eles são arranjos lineares de alvéolos, tem uma parede descontínua, seu epitélio são células cúbicas básicas e entre a abertura de dois alvéolos, fibras colágenas elásticas e células musculares lidas formadas coxins. E aqui também eu vou ter mais uma imagem de lâmina das células dos ductos alveolares. O salco alveolar e os alvéolos. Eles são estruturas em forma de saco, é uma parede epitelial fina, uma última porção de árvore brônquica, que vai ser responsável pela estrutura esponjosa do parênquima pulmonar, e tem o septo interalveolar. Aí aqui vou ter interessante também, que a barreira hematoaérea, que vai ser a separação entre o ar e o sangue nos alvéolos e nos capilares. Aí nós vamos ter o endotélio, a lâmina basal, que é o vaso, o endotélio é vaso, a lâmina basal é vaso, a lâmina basal pneumócito 1 e o pneumócito 1 localizados tudo nessa imagem. Então, vai ocorrer aqui inspiração de O2, expiração de CO2, através dessas 4 camadas. A pleura é a cavidade pleural, né? Que ela vai, oh meu Deus, ela vai se infundir na região do útero, que vai formar essa cavidade pleural, que é essa região aqui. Então é um mesotélio, mais uma fina camada de tecido conjuntivo que vai revestir o pulmão. E aí ela vai ser contínua com parênquima pulmonar e vai revestir externamente. Bom, e para finalizar, eu trouxe aqui, né, a imagem do trabalho manuscrito que eu fiz a respeito do sistema respiratório. Então, eu designei aqui um desenho dividindo quais são os conjuntos do sistema respiratório, suas funções de forma sucinta, e através da apresentação do trabalho aí no vídeo, eu vou estar explicando um pouquinho sobre cada um. Então, muito obrigada pela atenção, pela paciência e está aí o trabalho prontinho, viu? Abraços!